Olá, chegou a hora do seu diálogo semanal com os senadores e com tudo o que se faz aqui no Congresso Nacional. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. No programa de hoje a gente fala sobre impostos, faculdades de medicina, as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes e os benefícios garantidos por lei a idosos e pessoas com deficiência. No Passeata Eletrônica, o senador Armando Monteiro fala sobre a participação popular nas redes sociais dos senadores. E você vai ver ainda os assuntos mais debatidos dentro do Senado e pelo Brasil afora. Hoje é dia de Tema da Vez. Um dos temas mais quentes debatidos em maio aqui no Senado foi o projeto de resolução que unifica as alíquotas do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A intenção do projeto é acabar com a chamada guerra fiscal entre os estados. O ICMS é um imposto estadual e as diferenças entre as alíquotas em cada estado são motivo de polêmica e, é claro, muitas mensagens nas redes sociais e na central de relacionamento do Alô Senado. Uma dessas mensagens é a do Francisco Batista do Monte, da cidade de Inhambupe, na Bahia. Ele gostaria que a alíquota sobre os produtos nacionais fosse reduzida. Na visão do Francisco, essa redução geraria mais emprego e mais consumo. Ele conta que a substituição tributária, que é um mecanismo de arrecadação usado pelos governos estaduais, aumentou na Bahia, tornando os produtos finais mais caros para o consumidor. O Francisco pergunta: o que pode ser feito para aliviar essa carga tributária? A resposta fica por conta do senador José Pimentel. Francisco, você tem toda a razão. A redução da carga tributária aumenta a oportunidade da formalização das micro e pequenas empresas e, ao mesmo tempo, o trabalho com carteira assinada. E é este setor que está gerando emprego, em especial o primeiro emprego para a nossa juventude. Neste momento, estamos fazendo um grande debate, que é a unificação do ICMS, que é o imposto estadual, o que nós chamamos entre os estados o diferencial de alíquota. Nós queremos reduzir esse diferencial de alíquota, que hoje é de 12%, para 4%. E com esse mecanismo, criar um ambiente para reduzir também a carga tributária dos estados. E terminamos de desonerar todos os impostos federais da cesta básica. Estamos aqui com uma medida provisória em andamento, em que todos os produtos da cesta básica, desde 1º de março de 2013, têm imposto zero para o governo federal. Ao mesmo tempo, estamos desonerando a folha de pagamento, que é a contribuição patronal para a Previdência Social, colocando zero sobre a folha para as empresas do lucro real e do lucro presumido, porque isso já fizemos para as micro e pequenas empresas. E esse sistema só é possível porque o Brasil reduziu a sua dívida pública interna, e ao reduzir os serviços da dívida pública interna, nós podemos devolver para a sociedade através da redução da carga tributária. O Alô Senado recebeu uma mensagem de um brasileiro que está estudando medicina em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. É o Levi Cheque de Campos, natural de Itapetininga, no interior de São Paulo. Ele conta que no país vizinho, as faculdades de medicina podem ter até 700 alunos no primeiro semestre. Enquanto isso, no Brasil, de acordo com o Levi, esses cursos ficam limitados a um número de 50 a 100 alunos. Ele pergunta se essa limitação não seria um desperdício de dinheiro por acabar formando um número menor de profissionais. Levi, quem responde a sua pergunta é o senador Ciro Miranda. Ao contrário, está provado que para o aprendizado, a cognitividade, você não pode dar o mesmo tratamento que você dá para 50, para 100, você dá para 700. A Bolívia não está formando médicos, ela está fabricando médicos, quando a nossa intenção é a formação. Tanto é que os médicos, ele, o Levi, vai ter uma frustração se ele gostar da Bolívia e quiser trabalhar na Bolívia. O diploma dele tirado na Bolívia não lhe permite ser médico na Bolívia. Como os cubanos, que são os cubanos que fazem
podem ir em Cuba, não podem clinicar em Cuba. Então tem que ter uma cuidade. Hoje a gente vê, inclusive, normatizados no ensino fundamental e médio o número de alunos. Não se permite mais do que 40, 50 alunos. Há uma pressão muito grande das escolas privadas e das universidades que querem aumentar esse número, mas não é salutar. Você não tem condição, principalmente na medicina, de ter aparelhos para todos esses médicos usarem, não tem hospital. Você com 700 vagas, você precisa ter assim uma riqueza de material, de professores qualificados e de elemento humano à sua disposição para que você faça a interação nos hospitais. Então, eu acho que lá eles estão fabricando e nós queremos a formação de médicos. Meu nome é Wagner Henrique Raimundo, sou de Minas Gerais e a minha pergunta é qual tem sido os projetos e a preocupação do Senado quanto a políticas públicas e assistência às crianças e adolescentes. Oi, Wagner, muito obrigada aí pela pergunta importante, que eu acho que é a preocupação de qualquer país, e o Brasil não pode ser diferente de forma nenhuma, deva ser com os seus adolescentes e as suas crianças principalmente, porque os meninas de hoje serão os futuros senadores, senadoras, presidentes da República de amanhã. E trabalhar num país de proporções como o nosso, de quase 200 milhões de habitantes, de desigualdades sociais e regionais, infelizmente, ainda tão sérias, é muito importante. E creio que nesses últimos anos, na última década principalmente, o Brasil tem avançado muito neste olhar para as crianças e os adolescentes do Brasil. Nós estamos aqui, por exemplo, analisando agora o novo projeto o novo PNE, que é o novo Plano Nacional de Educação, aquele que trata com prioridade a educação brasileira, reservando 10% do produto interno do Brasil para serem aplicados em educação, garantindo a educação de qualidade, principalmente para meninos e meninas oriundos de famílias com menos poder aquisitivo. Aprovamos há pouco tempo o Estatuto da Juventude, que é muito importante, que garante o acesso dos jovens aos espetáculos culturais, desportivos, enfim, que garante um protagonismo dos jovens também na política brasileira, não é? Então, creio que a gente tem dado muita atenção, o Parlamento brasileiro, à questão dos jovens e das crianças do nosso país. O que se decide aqui no Congresso Nacional pode e deve ser acompanhado por todos os brasileiros. Mais do que apenas acompanhadas, as ações do Congresso podem ser comentadas. E a internet é uma excelente ferramenta para isso. Você confere agora a visão do senador Armando Monteiro sobre a participação popular no trabalho dos parlamentares. Olha, eu acho que o trabalho parlamentar hoje ele precisa ter esse feedback permanente do público que acompanha o processo legislativo e que exerce, por assim dizer, um controle social desse processo e que hoje se manifesta de forma mais efetiva e dinâmica através das redes sociais. Portanto, é um instrumento fundamental e é muito importante para o parlamentar. Se todos são iguais perante a lei, como diz o artigo 5º da Constituição, não seria incorreto conceder benefícios a alguns grupos de brasileiros, como o transporte gratuito para idosos e as cotas para a colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Quem pergunta é o Sérgio Augusto Dibner Maravalhas, de Curitiba, no Paraná. E quem responde é o senador Paulo Paim. Com todo o respeito que eu tenho ao nobre cidadão que faz a pergunta, há uma discordância profunda entre nós. Nós temos que respeitar as diferenças e acolher aqueles que são discriminados nesse país. Infelizmente, ele vai envelhecer também, né? Os idosos são discriminados. E o que a gente faz com o Estatuto do Idoso? Fizemos políticas públicas para os idosos, com responsabilidade, claro, do conjunto da população. Então nós temos que ter política, sim, para atendimento da velhice. O senhor vai envelhecer, eu vou envelhecer, todos nós vamos envelhecer. E que bom que nós vamos envelhecer, se não envelhece, morre antes. Então não é nenhum privilégio, pelo contrário, é o atendimento mínimo que tu dá. Quanto às pessoas com deficiência, olha, a pessoa está com uma deficiência não porque ela quer, é fruto da sua história, da sua vida. E se ele está enfrentando
a vida com essa deficiência, é mais do que justo que aqueles que entendem que não tem nenhum tipo de deficiência, que possa contribuir de forma indireta via os tributos para que ele tenha direito à meia passagem ou à meia entrada num espetáculo. Eu sou autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu vou além. A pessoa com deficiência, que mostra que ela não tem como se manter, ela tem que ganhar um salário mínimo do governo, sim, do Estado. Queremos ou não, à medida que a gente vai envelhecendo, todos nós ficamos meio deficientes, né? A visão diminui, eu já uso óculos, o caminhar é mais lento, as dificuldades são maiores em todo sentido. Por isso que nós temos que olhar com muito carinho a nossa velhice e com muito carinho e com muito respeito, dando oportunidade no trabalho, e por isso a política de cota para as pessoas com deficiência. Os governantes estão certos quando fazem políticas públicas para idosos, para as pessoas com deficiência, como também nós aqui trabalhamos em leis para combater todo tipo de preconceito. O Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. E que tal você fazer parte dos próximos programas? Mande a sua pergunta para a gente. Se quiser ver o seu vídeo exibido aqui no programa, envie o arquivo pelo www.senado.leg.br/alôsenado. A sua mensagem escrita você manda pelo www.senado.leg.br/TV. E por telefone é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!